E o melhor ainda é que quando a gente pega essa questão da regularidade morfológica, né? Morfo vem de forma, uma lógica de forma, se vai e se conclui que existiam pessoas, povoado, né? Cidades que entenderiam a escrita, porque a regularidade morfológica, ela dentro do estudo, né, de letras em si, ela caracteriza, é uma das principais características de uma utilização em larga escala da língua. Essa regularidade morfológica, ela é marcada por isso, por conjuntos de pessoas usando a língua. Por isso que é uma regularidade de forma. Porque quando você não tem essa regularidade de forma, você tem formas distintas de se escrever, não existe um conjunto de pessoas, determinado conjunto de pessoas utilizando. Então, aí já vai além da questão da escrita e a gente já chega numa questão de que estava e era utilizada por várias pessoazinhas, assim, pessoinhas, e aí a gente chega num pontinho mais interessante, né? A Vivi estava perguntando sobre a questão da gente acessar. A gente acessou, a gente acessa ao trabalhar. Depois a gente vai dizer. Todas as lives que a gente faz, quando a gente vai pegar o assunto, mesmo que seja precisa, né, para a gente descer os muros aqui com um embasamento científico, vocês veem que estamos trazendo as duas vertentes aqui, mas deixando principalmente para que vocês tenham liberdade também de perceber, de sentir, porque isso vai chegando. Então, até o final, a gente vai deixar, mas o importante é a interpretação de cada um, até porque tanto Anne quanto eu, nós falamos a mesma linguagem na dita, ninguém aqui possui 100% de certeza em nada. Então, nós trazemos as nossas percepções, mesmo dentro do campo consciencial. A gente não pode assinar e não deve como verdade absoluta, e sim como sentido. Aquilo que a gente acessa, nós trazemos, e sim, nós acreditamos naquilo piamente, porque senão não estaríamos aqui nesse papel, né? Mas o importante é que vocês também sintam, porque quem disse que pode ter só uma interpretação? A gente pode ter mais de uma, né? E aí a gente chega aí, ó, na organização interna do manuscrito, como é que ele foi organizado? Como é que ele foi dividido? E ele é dividido em seções e temáticas que demonstram a intenção de quê? De estrutura para ensinamento, para se deixar um documento onde se tenha aprendizado. E aí existe a seção de botânica, a seção astronômica / astrológica, a seção anatômica / biológica, a seção cosmológica, farmacológica e as receitas, que são os textos em si, que estão ali no final, né? Então, toda essa parte dessa estruturação também já denota uma questão de ensinamento, de um manual de instruções, assim dizendo, por assim dizer, né? Com receitas mesmo. E ligando mais uma vez, dando aquele estardalhaço de isso é alquimia pura, minha gente. Mas vamos embora. Vai aí. Então, essa divisão, gente, ela não é estrita, né? Ela é, de novo, aquilo que se imagina com base nos desenhos que predominam, né? A gente falou até agora da linguagem, dos símbolos, que são letras, não são letras. Bom, tá cheio de desenho. Quem sabe a gente usa os desenhos para nos ajudar a traduzir o texto, né? Afinal de contas, tá desenho, a gente brinca, né? Entendeu o que é desenho? Bom, o livro tá cheio de desenho. Então, quem sabe a gente usa os desenhos para tentar identificar? O pior é que os desenhos são tão ruins quanto as letras, tá? Então, aqui está a primeira parte, ela é dita botânica, porque, aparentemente, o centro de cada página é constituído por uma planta, onde são mostradas com detalhes o caule, vegetação, raízes, flores, inclusive tem algumas murchas, e aí tem indicações. Eu vou trocar aqui para mostrar para vocês com mais detalhe
como são essas plantas, esses desenhos dessa primeira parte. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem o que seria a raiz, o caule, as folhas e as flores. Vocês já viram uma planta como essa? Com folha assim, com flor desse jeitinho aqui. Isso é meio esquisitinha, né? Quem sabe essa outra? Qual é a terra que tem essa planta? Né? Que tá, tudo bem, uma variegata verde e vermelha, né? Mas essa florzinha é quase um brinco de princesa, talvez, mas a folha tá diferente. Bem, ok, vamos lá, vamos adiante. Ixi. Será que isso aqui é tipo uma costela de Adão mal desenhada, gente? Não, mas essa Uma flor aqui tá... samambaia? Mas não tem, mas tem uma flor ali no meio. Então não é. Não. E aí o negócio é esse, gente, que as plantas também não ajudam muito. Né? Ó, essa aqui tem uma florzinha que talvez seja mais conhecida, assim. Parece quase que como é que é? Aquele... Agora eu esqueci o nome da flor. Tem, tá na... Amor alguma coisa, né? Amor perfeito. Amor perfeito. Talvez, mas a folha tá diferente também. O caule tá meio grosso. Ou talvez o desenhista não fosse muito bom, vai saber. Bah. Mas aí tem umas coisas aqui, gente, que pelo amor. Olha isso aí. Né? Olha essa raiz aqui. Olha o tipo da raiz. Eu ia falar isso, agora você pegou. Olha o tipo dessa raiz. Parece que ela sai andando, né? Uma aranha. Essa aqui é uma raiz tipo batata, ok? Com os caules. Mas, gente, a folha é quadradinha. E tem flor. As flores também são bem interessantes. Não, e a variação das cores, que deixa bem aí, bem nítido, né? Bem explícito a variação das cores das folhagens, né? Eles desenham com esse cuidado. Por mais que o desenho seja pueril, seja, né, uma coisa artesanal, vamos colocar assim, tem a variação, tem o cuidado da variação das cores. Ó. Tem um pininho de azul. Será que isso aqui é uma mandioca, gente? E aí, esse é o problema. Tubérculo, né? Parece tubérculo ali. E aí o problema é que os desenhos das plantas, ele não nos ajudam a identificar as plantas. E isso foi uma das coisas tentadas. Tipo, essa aqui está perto do caule, ou flor. Vamos tentar ver o que se repete aqui que a gente poderia tentar achar com flor. Não deu certo. Vão acessando aí o acástico de vocês. Acessem o campo de vocês e percebam aí, ó, vai soltando. A Bia está aqui, ó, anotações de um laboratório experimental. Então, Juliana, é isso aí. É o que eu pensei. Logo que eu pensei, que eu senti, é que eu vi, no título da live que eu quase coloquei. Ó, há quem diga que isso aqui é um girassol. Sim. Sim. Azul, né? Refletindo o quê? Para ser azul desse jeito. Tá? Então, vocês estão vendo assim, se a gente está falando de alguma coisa que era objetivo de ser um guia botânico, um herbário, as plantas estão meio diferentes. Eu acho que elas não estão da parte de cima, mas deve ser daquele outro lugar lá de baixo. Mas isso é isso que eu acho. Eu só acho. Então, eu só acho. Aí chegou na parte da Cocila. Alquimia que surge da suposição. Vamos soltar. Literalmente, vamos soltar a nossa imaginação e deixar fluir. Né? Os estudos do Voynich não afirmam que o manuscrito seja um tratado alquímico, em lugar nenhum, e nem podem. Né? Porém, vários pesquisadores reconhecem que... Aí vamos lá, aí começa a polêmica. A fronteira entre medicina, botânica, farmacologia e alquimia era fluida na Baixa Idade Média. Né? Isso acontecia, e acontecia muito por debaixo dos panos também. Muito. A gente vê ali o Bacon, né, como, olha aí, ó, como grande persona que já fazia isso. Né? Farmacologia e alquimia compartilhavam técnicas de extração, preparação de substâncias e o uso de símbolos. Então, quando a gente entra nesse âmbito da alquimia em si, aí a pergunta que a gente coloca para vocês,
E se nós lêssemos esses desenhos, os ditos desenhos, as figuras das plantas, com o nosso sentir? O que nós vamos ver? O que nós vamos enxergar? Muitas raízes excessivamente grandes. Tem o desenho aí, Mimiga? Você pode puxar? Vou ver se eu acho umas raízes aqui. Então, tem aí, ó. Olha o tamanho dessa raiz. Raízes excessivamente grandes, né? A ligação com o invisível, com o inconsciente, com o contato com aquilo que a gente desconhece do que é colocado para nós aqui como habitual, né? Caules completamente retorcidos, circulação intensa, um fluxo que parece ser gerado num fluxo energético muito intenso, né? E muitas das vezes, se a gente olhar para os desenhos e observar bem, tem plantas que parecem ser extremamente enormes, muito grandes. E o desenho não vai, ele não está em escala para a gente saber o tamanho real da planta, né? Mas e se nós nos colocarmos aí pelo tamanho dessas raízes e vamos supor que elas não são de um tamanho de planta habitual que a gente está acostumada. Flores completamente... Olha isso, que coisa. Flores complexas, né? Diferentes, bem desconhecidas dos nossos olhinhos aqui. Então, toda essa parte... Olha isso tudo que a Anne está trazendo, gente, de diferente dessas plantas. Isso aproxima esse manuscrito de uma linguagem iniciática, onde conhecimento é transmitido por símbolos que foram compreendidos na época em que ele foi criado, para quem domina a chave. Então, muitos estudiosos acabam acreditando que essas plantas representam substâncias alquímicas, não necessariamente físicas. Oi? A coisa ainda vai mais adiante, né? Porque essas possibilidades, elas podem ser interpretadas como um retirar energético também, que a gente fala, né, da energia vital de certas plantas através de uma alquimia. E quem sabe, se a gente pode aplicar a energia avril dentro de um aspecto de uma simples fotografia ou com a intenção gerada, a gente também pode acessar essas plantas. Por que não? Qual é o limite? Né? Qual é o limite que nós temos para acessarmos todo esse conhecimento que foi deixado ali, para que encontremos semelhanças nessas plantas, né? E nessas fórmulas aí codificadas, o que cada uma coloca, cada escrita, e cada planta está com uma escrita ali, ó. Tá surgindo uma escrita por trás, ao lado, né? Como se fosse literalmente uma orientação, uma descrição, ou, quem sabe, para que ela serve, né? A Marcinha está aí linda, né? Que lida tanto com fitoterapia, né? E Wanda, um beijo aí também no teu maridão. E as instruções não estão ali, né? Nessa grande alquimia de mexer com as plantas, onde tem o limite aí da gente, né? Para a nossa imaginação. Então, utilizem da imaginação, brinquem com essas figuras do Voynich, deem uma olhada e sintam. Quantos de nós fomos alquimistas? Somos, né? Quantos de nós? Acho que a grande maioria. Tá aí, pega daí, minha amiga. Essa é ótima. Aí a gente chega na segunda sessão, que é chamada de sessão anatômica ou biológica, porque aparecem essas figuras humanas. Eu sou partidária muito de
dizer que são humanas. Na verdade, aparecem mulherzinhas. Tá? Mulherzinhas seria a melhor forma de defini-las. Tá? Alguns autores sugerem que seria a representação de ninfas, e eu estou de acordo com essa representação. Praticamente todas as figuras humanas que aparecem são femininas. Tá? Para começar. Então, talvez a gente esteja falando de um guia sobre saúde feminina? Sobre temas femininos? Um manual das bruxas? Manual das curandeiras? Quem sabe? Mas, enfim, tá? Essa seção anatômica e biológica vai ter essas figuras, tá? E é interessante que elas aparecem sempre, ou quase sempre, imersas em líquidos e conectados entre si por canais. Bom, aí, gente, deixa eu pular aqui, porque esse negócio aqui é esquisito pra um caramba. É muito. Tá? Então, olha só. Aqui a gente está vendo uma das partes ditas anatômicas. Aí eu olho isso aqui, eu vejo isso aqui, ovário, trompa, útero, Isso. colo do útero, trompa. Trompa. Uhum. Tá? Aí aqui mais para baixo, eu vejo intestino. Sim. Vejo intestino. Isso aqui para mim até parece uma vesícula biliar, mas eu posso estar viajando. Tá? De novo, aquele aspecto de ovário, de trompa e corpo de útero. Uhum. Tá? E aí aparecem as mulherzinhas se relacionando com essas coisas nesses tubos, com isso. E não tem outro jeito de dizer a não ser isso. Tá? Seja o que for, flui através desses tubos e enche as piscininhas. E aí, tem o formato de uma pera, que é o formato de um útero. E que, ao mesmo tempo, é uma piscina. Essa piscininha verde, mal pintada. E observa que as mulherzinhas, elas são pequenininhas, são grotescas. Ela, apesar de lembrar uma figura humana, elas não têm a proporcionalidade da figura humana. Não. Elas são todas atarracadinhas. Tá? E elas estão sempre em grupos de 6 a 8. E as piscininhas verdes parecem ser a temática de toda essa série aqui. Tá? Toda sempre ligada por ductos. Aí aqui parece ter um prédio, mas o prédio tem umas coisinhas, umas ligações que são muito orgânicas, do meu ponto de vista. E sabe que é uma coisa importante, desculpa te interromper, mas destacar como a fidedignidade da coloração das folhas das plantas é ali, eles são minuciosos, né? A gente conclui que essa água verde é verde. Até porque em alguns trechos a água é azul, o líquido que banha é azul. Exatamente. Pois é. Então, eu olho para isso aqui, eu não vejo figuras humanas, eu vejo realmente ninfas. Tá? Porque elas me parecem figuras muito pequenininhas, se eu olhar isso aqui e olhar uma estrutura orgânica. Né? Sim. Parece até que elas estão aqui se protegendo debaixo de uma flor. Né? Aqui parece um corpinho de sereia, ou um peixe engolindo a ninfa. Acho que até um peixe, ó. Eu tô vendo muito pequenininho. Ah, pronto. É um peixe engolindo a ninfa. Né? E olha esse bicho. Tem uns bichos. Tem bicho também. E os bichos também são esquisitos. Os animais, olha. Sim. E estão ali imersos no líquido. E olha a escrita se repetindo. Aí algumas parecem ter uma coroazinha, objetos na mão. Você sabe que eu lembrei? Volta ali, nessa de cima. Quando eu vi esse desenho aqui, ó, formato muito parecido com o nosso querido DNA, né? Só que não elíptico, mas faz um babadinho que também parece uma bainha de mielina, né? É um negócio interessante isso, mas sei lá. Mas aqui tem né? Um outro bichinho. Depois entra por um lado, sai por outro.
Cai na cabeça, tem os São os pinguinhos. túbulos, né? E ao mesmo tempo não parecem aquelas flores que você tem as cilíndricas, né? Bem afuniladas. O que eu acho barato é que assim, a definição dessa digitalização é enorme, então a gente consegue aumentar bastante, ver no detalhe, né? Sim. Aí tem, só para dar um componente engraçado, uma das traduções que foi dada, que foi feita desse episódio específico aqui, dessa página específica, dado por um pesquisador que diz que vem do Turco Antigo, ele diz que esse trecho, o texto abaixo diz que para usar as mãozinhas e lavar as bundinhas. Ah, tá. Usem as mãozinhas para lavar as bundinhas. O problema é que a palavra aqui que valeria a bundinha se repete um monte no texto. Então parece que o texto está falando muito focado em bundinhas. Então talvez não seja. E tá, gente, já com 2h10, eu nem vi o tempo passar. Ai, gente, mas isso aqui... Tem um negócio aqui que eu fiz aqui, peraí. Não, se deixar, a gente fica viajando aqui. Ficou azul. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tá tudo azul. Tá? Então essa aqui é a parte, diga, seção anatômica, biológica ou banhológica. Tá? Também é outra forma como vocês vão achar definido, porque a princípio parece tratar muito sobre banhos. Tá?